Bom, boa tarde, galera. Estou aqui para fazer a apresentação hoje da arquitetura de um Ledger Event Driven and Go para movimentar bilhões. Quem sou eu, né? Eu sou o Rudinei, sou formado em engenharia de computação e eu sou hoje o tech lead da Transfira, do time de motor de pagamentos lá, que é o responsável por fazer todo o processo de liquidação de pagamentos, enfim, por vários métodos de pagamentos lá que a gente trabalha lá. Já tenho experiência hoje, já trabalhei com Golang, com Node, com Python e com LabVIEW, uma linguagem que provavelmente quase pouca gente aqui vai saber quem que é uma linguagem da área de automação industrial. Enfim, se quiserem ficarem curiosos, podem dar uma pesquisada, mas é uma linguagem usada mais em sistemas de testes de laboratório, é bem específico. E eu sou fã da série de jogos Dark Souls. Mais recente, estava jogando o jogo da Elden Ring, que é da mesma produtora. Então, sou um pouco de fã de coisas difíceis e essa apresentação não vai ser fácil, então vamos lá. Quem que é a Transcira, então? A Transcira é uma fintech focada em automação de pagamentos. A gente fornece APIs de integração para vários métodos de pagamento, desde pagamento e recebimento por Pix, por boletos, TED, enfim, vários outros métodos. A gente é uma instituição autorizada, na verdade, do Arranjo Pix do Banco Central. Então, se vocês forem fazer algum pagamento ou receber algum pagamento da Transcira, vai aparecer na instituição de pagamento o nome da Transcira lá, no comprovante. E a gente já movimentou mais de 25 bilhões de reais nesse todo histórico nosso, de 7 anos de operação já. E a gente adotou o Golang como linguagem padrão de desenvolvimento de novos serviços em 2022. A gente vinha muito de um histórico de uso de Node, na verdade Node.js para os serviços, mas por uma série de problemas que a gente teve desde lock da main thread, alguns problemas de limitação de throughput mesmo do Node, a gente acabou adotando o Golang como uma solução mais performática, na verdade, para entregar esses serviços de pagamentos, né? Com latência menor, enfim, tudo um estudo que foi feito em cima disso. Daí, né? Bom, e o desafio do Ledger, né? O Ledger, basicamente, ele é um sistema de registro de movimentações financeiras de uma empresa, né? E de uma instituição de pagamentos, nesse caso, né? Que a gente já tinha um sistema, na verdade, de extrato para controle de movimentações dos clientes, mas a gente precisava de mais informações, além só das informações de extrato e saldo do cliente, né? A gente precisava ter controle também de todo o fluxo do financeiro que o cliente, do dinheiro do cliente e como que ele era movimentado dentro da Transfira, né? Desde o controle do saldo do cliente que está em processo de movimentação, processo de liquidação bancária, saldo bloqueado, que mesmo o saldo bloqueado ainda conta como um saldo do cliente, do ponto de vista do Banco Central, né? E o controle também do saldo das contas bolsões de uma instituição financeira, que são basicamente uma conta que existe, na verdade, como que é o conjunto do saldo de todos os teus clientes, na verdade, da tua instituição, né? E o segundo motivador do Ledger foi alguns problemas de performance que a gente estava tendo com o nosso sistema de extrato atual, motivado principalmente pelo PIX, que carinhosamente foi apelidado de PISC na Transcira, que ele tem algumas regras bem específicas de limite de tempo de transação, né? Então, se você vai fazer um pagamento por Pix, se olhar naquele gráfico ali embaixo, está bem certinho, você faz o pagamento, na verdade, para a instituição, por meio da tua instituição pagadora. Ela passa pelo SPI, que é o Sistema de Liquidação de Pagamentos do Banco Central. Cai no PSP do recebedor, que é a instituição que está recebendo aquele pagamento, e essa instituição tem que devolver uma confirmação daquele recebimento, né, para a instituição de origem do pagamento. Todo esse processo tem que ser executado dentro de 10 segundos, então, incluindo o tempo de comunicação ali por meio do Banco Central. E nesse cenário, o registro do desconto de saldo do que você vai fazer para o teu cliente tem que estar dentro desses 10 segundos. Então, tem que ser uma pequena parte só desses 10 segundos. E por conta disso, a gente acabou tendo que evoluir um pouco mais nosso sistema para conseguir garantir que 99% das transações, ali, que é o P99 de 10 segundos, sejam executadas dentro desses 10 segundos. Daí, né? Bom, o que é um ledger? O ledger ele é um livro caixa contábil, ele não é um termo de contabilidade. Ele é um formato, na verdade, que existe para registrar todas as movimentações financeiras de uma empresa, né? Ele é um formato que
o registro de informações contábeis de transações já existe há muito tempo, mas o formato atual que é usado pela contabilidade, ele surgiu em 1494 na Itália, e é a partir dele que é extraído informações, na verdade, de balanço, fluxo de caixa, o DRE, demonstrativo de resultados, todas essas informações você acaba tirando de todo esse histórico de movimentações que você tem de transações ali, né? E as criptomoedas foram baseadas em alguns conceitos, na verdade, do Ledger, que o que acaba sendo uma criptomoeda, né? Ela acaba sendo, na verdade, um ledger escrito, na verdade, que todas as transações dele são escritas em cima de blocos da tua blockchain, que por si acabam sendo distribuídas na rede por meio da comunicação desenvolvida para aquela criptomoeda, né? Então a criptomoeda acaba sendo um ledger em blockchain distribuído, resumindo, de forma bem resumida, né? Bom, se existe isso, então por que não usar um ledger blockchain, né? O principal motivo que a gente acabou evitando usar um ledger blockchain foi por causa de motivos de overhead de criptografia e alguns problemas de tempo de comunicação de rede, na verdade, que envolvem por conta da rede de uma criptomoeda, né? Alguns exemplos de criptomoedas mais comuns que tem ali são, por exemplo, o Ethereum, que é uma rede pública de criptomoedas. O tempo de commit transações, que é o tempo que você, a partir do momento que você publica, vamos dizer, um pedido de transação até todos os nós da rede daquela criptomoeda entrarem em consenso para registrar aquela transação na blockchain. No caso do Ethereum, leva entre 15 segundos e 5 minutos. No caso da Ripple, outra criptomoeda também pública, ela leva em torno de 5 a 20 segundos também. E também uma outra solução que existe também, que é o Hyperledger Fabric, que é um ledger blockchain privado, também tem alguns estudos já de cases de performance dele que ele leva entre 300 milissegundos e 3 segundos para um bloco de 1K, né, de dados, né. Para o caso do Ledger, daquele caso que eu comentei do Pix, esses tempos acabam sendo inviáveis, porque se você levar 3 segundos para registrar sua movimentação de desconto do saldo do teu cliente, você já provavelmente vai acabar estourando o tempo de transação, porque todo o resto do fluxo de transação tem que ser executado em 10 segundos. Então, é de ponta a ponta, desde que o cliente solicitou o pagamento até ele receber a notificação que aquele pagamento foi concluído com sucesso e confirmado pelo banco de destino. Então, se só o registro do Ledger levar 3 segundos, todo o resto do processo de liquidação do pagamento vai acabar atrasando provavelmente, né? E aí vocês perguntam, né, puta, mas o real digital não é baseado em criptomoedas? Sim, o real digital ele é baseado, na verdade, no Hyperledger Bezo, que é uma outra implementação de uma criptomoeda privada. Ela é uma rede baseada no Ethereum, só que a grande diferença, na verdade, do real digital é que ele vai ser o responsável para a liquidação de pagamento do dinheiro entre os bancos. Então, se ele levar até 5 segundos, ainda estaria ok, porque a movimentação, ele é o responsável pelo processo de transação entre os bancos daquele dinheiro. Então, não é tão crítico assim a questão desse tempo de consenso entre os nodes, né, da rede, né? Porque se você for considerar, ainda sobraria, vamos dizer, que ele levasse 5 segundos, ainda sobraria 5 segundos para o banco registrar, por exemplo, as informações daquela transação do lado dele ainda, né? Bom, e por que utilizar um Ledger, né? Se você fosse montar um banco digital hoje, começasse do zero, né? Fosse montar um novo Nubank, sei lá. A primeira coisa que você precisaria, né? Você precisaria do saldo dos clientes. Você poderia, de uma forma bem simples, na verdade, preciso do saldo, vou criar uma tabela com o saldo dos clientes. E você cria ali uma tabela, no caso que cada linha é o saldo de um cliente. Tem um cliente 1, cliente 2, o cliente 1 tem saldo de R$300, o cliente 2 tem saldo de 2.500. Qual que é o grande problema disso? Se você tiver operações em paralelo, na verdade, em cima desse saldo, você pode acabar sobrescrevendo uma operação com a outra, na verdade. Por exemplo, você chegou naquela conta ali, na primeira conta, você foi receber um pagamento de R$100 e outro de 300, sei lá. E se você tentar escrever os dois ao mesmo tempo e der algum problema de concorrência ali, você pode acabar sobrescrevendo a alteração da outra transação. Por isso, por favor, não façam isso se vocês estiverem implementando um banco digital, uma fintech ou qualquer coisa assim.
A outra solução é um pouco mais conhecida pelo pessoal que já trabalha com event sourcing, que é você, na verdade, em vez de você registrar o saldo final, você registrar cada transação, na verdade, daquela conta, né? Então, você basicamente registra, por exemplo, a primeira entrada ali seria um recebimento de um Pix. Ele recebeu R$ 1.000 no Pix. A segunda entrada é um pagamento de um Pix de R$ 500. A terceira entrada é um saque de R$ 200. Você não tem o saldo, na verdade, no banco de dados, mas você consegue extrair o saldo dali, na verdade, fazendo um somatório de todas as transações ali da tua tabela, na verdade, né? Então, nesse caso ali, o somatório de todas as movimentações financeiras ali dá o resultado, no caso do saldo de R$ 300. Daí. E mesmo que ocorrer operações em paralelo, no caso dentro desse ali, o saldo final vai continuar correto, porque cada entrada elas são imutáveis, né? Você não vai fazer update nessas entradas, né? Elas são fixas, basicamente é insert only, né? Aí você já teria informações suficientes para tirar o saldo do cliente e tirar o extrato dele. Mas precisa de mais informações além disso. Se você é uma fintech, você precisa também, por exemplo, ter informações de por onde que entrou esse dinheiro, qual que é o saldo total dos seus clientes ali envolvidos naquele processo. Se, por exemplo, um exemplo disso, se você tem, imagina a situação, o Nubank, por exemplo, eles trabalhavam com boletos do Bradesco até, se eu não me engano, 2020, 2019, não lembro exatamente. E eles tinham, para transações entre contas, eles tinham já as contas próprias deles, mas para emissão de boletos eles usavam um terceiro. Então eles tinham uma conta bolsão do Bradesco para fazer o recebimento desses boletos. Então, eles além de saber, no caso, que tipo de transação que entrou, eles ainda tinham que saber por onde aquela transação entrou. Se ela entrou direto pelo fluxo de liquidação do Banco Central, para o caso de TED ou PIX, ou se ele entrou, por exemplo, no fluxo de boletos que daí cai aquele saldo do cliente acaba entrando, na verdade, numa conta bolsão de um outro banco lá, né? Agora, a solução do Double Entry. Eu vou dar um aviso já antes. Eu não sou da área contábil. Para construir todo esse sistema, a gente teve apoio de gente da área contábil, de gente que entende dessa área mesmo. E é um pouco complexo, já vou avisando antes. É meio confuso, no geral, a forma como ele trabalha. E essa imagem, no geral, é a cara do pessoal de engenharia quando a gente estava tentando entender como que isso funcionava. Mas, vamos lá. O sistema de double entry ele é chamado sistema de partidas dobradas em português. Ele é um sistema que faz o controle de todas as transações todas as movimentações financeiras tem que ter uma parte e uma contraparte. Por isso partidas dobradas. Toda transação ela tem que ter uma origem e um destino daquele dinheiro, né? E nesse sistema nunca pode ser criado dinheiro do zero. Tu não pode botar, tipo, por exemplo, entrou um valor vindo do limbo. Ele tem que ter alguma origem por onde que ele entrou, na verdade, né? Mas daí pergunta, né? Como é que aquele dinheiro vai acabar? Como é que você recebe dinheiro de fora, na verdade, né? Aí para isso existe, na verdade, as contas, os tipos de conta, na verdade, desse sistema, que são as contas credoras e devedoras, né? Que elas trabalham de formas diferentes para você conseguir identificar os tipos de pagamentos. E a representação, normalmente, como eles usam para representar esse formato dessas transações, é esse formato de contas T ou razonetes, que é essa imagem ali embaixo, na verdade, que é tipo um T, basicamente, desenhado, com um lado esquerdo é débito, do lado direito é créditos. E você daí representa as suas contas, ou as movimentações ali dentro de cada de cada conta dentro de cada um desses T's daí, né? Um exemplo ali embaixo ali, ele seria um exemplo de uma movimentação, por exemplo, você imagina a situação que você é um marketplace, você quer receber um pagamento de um cliente seu, de uma compra. Você quer registrar aquele pagamento como sendo uma receita da sua empresa que você acabou recebendo. Como é que você faz isso? Você, na verdade, tem que ter duas contas, na verdade, do sistema de double entry criadas ali. Uma seria a sua conta do banco, basicamente, onde você vai receber esse valor, que é uma conta do tipo devedora, que é um banco, a conta bancária ele conta como um ativo nesse caso. São bastantes termos contábeis, mas vamos lá. E a outra conta seria uma conta de receitas, que ela é uma conta do tipo credora.
Nesse caso, para você registrar aquele pagamento que você recebeu do banco, você vai, na verdade, debitar da conta devedora do seu banco ali, R$ 300, e vai acreditar na conta credora, que é a conta de receitas de os R$ 300. Aí, como que isso funciona daí para você gerar, por exemplo, o resultado do saldo tudo que você recebeu, né? Nas receitas é bem simples, ela é do tipo credora, então todo o crédito que entrar você soma, tudo que for débito você diminui. Então, esses R$ 300 que entraram ali, então somando ao saldo, então você tem o saldo de receitas vai ser R$ 300. O problema vem no caso das contas devedoras, que daí começa a confusão. Nos débitos, você tem que somar o saldo, e nos créditos você diminui. Aí que vem toda a confusão que gera, porque no caso, ambas as contas, na verdade, você vai estar somando esses R$ 300. Se tu for ver do ponto de vista da transação, uma transação está subtraindo e outra está somando, então o somatório daquelas entradas é zero. Você não está, teoricamente, criando dinheiro naquela movimentação. Mas o saldo das duas contas, pela natureza das contas, ela acaba aumentando nas duas entradas ali. Então, tanto o saldo que você recebeu como uma receita, ele também vai ficar disponível na sua conta para usar para outros pagamentos, né? Então, essas duas contas, do ponto de vista contábil, vão ter R$ 300 nesse caso daí. É um pouco confuso, eu avisei, mas é isso aí mesmo. Bom, vamos para a parte que é mais divertida agora. Vou começar a explicar um pouco a arquitetura de como é que a gente montou esse Ledger. O Ledger, na verdade, ele é um sistema, a gente montou em cima de uma arquitetura event-driven, para ele ser mais robusto, ser mais resiliente a falhas, porque ele trabalha com um broker de eventos, na verdade, para comunicação entre serviços. Então, toda comunicação que a gente vai ter de solicitações de movimentação de saldo, de emissão de eventos, todo esse processo ele vai ser todo feito por meio de publicação de mensagens dentro de um broker de mensagens. E isso, na verdade, facilita um pouco o desacoplamento, na verdade, dos serviços, porque o Ledger ele pode simplesmente só publicar um resultado de uma transação para o broker de eventos, e o serviço que tiver, no caso, solicitado a movimentação, ele só escuta aquele evento e recebe aquele resultado independente, não precisa o Ledger saber dos outros serviços que estão comunicando com ele só precisa, no caso, saber que mensagens que o Ledger vai publicar, né? E para isso daí a gente também tem uma diferenciação um pouco que a gente usa, que é comandos e eventos, né? Uma comunicação por meio de mensagens, não necessariamente ela precisa ser só eventos, né? A gente pode, na verdade, estar publicando eventos para fatos que já ocorreram, né? Que são coisas que aconteceram no passado, tipo, por exemplo, você recebeu uma ordem de pagamento. Aquela ordem de pagamento ali no exemplo de baixo ali, por exemplo, tem um serviço de vendas e um serviço de faturamento. A hora que você receber uma ordem de compra, o serviço de vendas pode emitir essa ordem de compra, aquele serviço, e pode emitir aquele evento order placed, que o serviço de faturamento vai receber aquele evento e vai processar, no caso, fazer a emissão da outra fatura para o cliente, né? O serviço de faturamento, nesse caso, precisa saber que o serviço de vendas está emitindo aquele evento da ordem fechada, mas o serviço de vendas não precisa saber que o serviço de faturamento existe. O comandos é um pouco diferente, ele é invertido, né? Então, você no caso, está emitindo uma ação ou uma intenção de alguma coisa, né? E ela pode ser síncrona ou assíncrona, ela pode ser por meio de mensageria, ou pode ser, por exemplo, uma API REST, uma requisição HTTP de post para criar alguma coisa, considerado, de certa forma, um comando, né? Então, você também pode emitir uma mensagem, por exemplo, via mensageria do serviço de faturamento, emitindo uma mensagem para o serviço de vendas para coletar pagamento em cima de uma ordem de serviço X, né? Então, isso seria um comando que o serviço de faturamento está emitindo para o serviço de vendas, mas eles precisam conhecer, basicamente, o serviço de faturamento precisa conhecer, na verdade, que comando que o serviço de vendas aceita para fazer a chamada, nesse caso, né? Bom, e a arquitetura do serviço do Ledger, então, né? Ela ficou estruturada dessa forma. Ela é bem simples, na verdade, se for ver a estrutura dela. Mas ali a gente tem, envolvido no processo, a gente tem os serviços, na verdade, do Ledger ali no meio, né? Que é o que recebe e publica eventos ali nesse sistema. E a gente, por exemplo, tem um serviço ali, eu coloquei no exemplo o serviço de Pix, que seria o serviço que vai fazer qualquer liquidação bancária, na verdade. O Pix é só um exemplo nesse caso. Mas, seguindo o fluxo ali, o serviço de Pix emitiria um comando, na verdade, para o Ledger por meio de uma fila SQS ali.
O Ledger vai receber esse evento, vai processar esse comando e vai emitir um evento com o resultado desse comando. Aí isso ele emite, na verdade, para um tópico da CNS, e esse tópico, no caso, tem alguns atributos que pode ser usado daí para filtrar, daí para o serviço de Pix receber o resultado daqueles eventos que o Ledger publicou, né? E, em paralelo a isso, por exemplo, você pode ainda ter outros serviços ouvindo aqueles eventos de movimentações financeiras, que é um exemplo ali do serviço de conciliação bancária, né? Para fazer monitoramento de transações, fazer antifraude, enfim, for o que for ser feito, você pode também ter um serviço em paralelo monitorando esses eventos por meio de uma subscrição do tópico da SNS também ali, né? E aí o comando do Ledger, como é que ele vai ser, né? Esse aqui seria o formatinho básico dele. A gente teria ali um request ID, que seria um ID, na verdade, para identificar aquele pedido de movimentação. Pode ter alguns metadados ali junto com aquela movimentação. E a gente tem as duas entradas ali, que é o sistema de double entry, basicamente, né? Que a gente passa basicamente um array com as duas transações dentro, uma descontando e outra adicionando numa outra conta. E o endereço que é o que na verdade identifica o endereço ali das contas, que é o que identifica o tipo daquela conta também. Então a gente já tem um padrão ali definido para cada tipo de conta com um prefixo ali no caso para, por exemplo, se é uma conta credora ou se é uma conta devedora, para identificar como que isso vai ser esse saldo vai ser tratado lá dentro do Ledger, né? Então, e ali daí o Ledger recebe esse comando, processa verifica na verdade essa movimentação, se realmente o somatório das entradas ali da movimentação vão dar zero, né, se elas não estão criando dinheiro do nada. E registra se tem saldo também disponível, ele faz algumas outras verificações desse processo e depois ele emite também o evento do resultado daquela transação, né, se deu certo ou não, se ela foi aprovada, né. Se ela for aprovada, daí o serviço de processamento do pagamento recebe esse evento e dá continuidade ao processo. Se, por exemplo, o cliente não tiver saldo, ele vai emitir um evento de transação rejeitada e daí o serviço de pagamentos tem que tomar alguma ação em cima daquilo, daí, né? Devolver um status para o cliente, o pagamento não foi aprovado, não tinha saldo disponível, enfim. Daí ele tem que saber o que tem que tomar de ação daí. E para armazenamento de dados desse serviço, a gente acabou usando o Postgres no AWS RDS, com um sistema de sharding nativo do Postgres mesmo, que a gente acabou, alguns testes que a gente fez, a gente acabou tendo um resultado um pouco melhor que o AWS Aurora, que ele é uma outra solução da AWS que também trabalha com banco de dados distribuído, de certa forma, né? A gente acabou usando o sharding nativo para fazer essa distribuição, na verdade, da carga de escrita e leitura, né, do banco, por conta de um resultado de performance com alguns benches sintéticos que a gente fez, que teve um resultado ali próximo de 1.2 na escrita e 2 vezes mais ou menos na leitura, né? E ele se manteve constante conforme o crescimento do banco. A gente fez alguns testes com uma carga bem grande de dados lá e o Aurora ele tinha alguns comportamentos que ele começava a aumentar o tempo de resposta de requisições conforme o tamanho do banco ia aumentando. E a gente queria que isso se mantesse constante conforme o crescimento dessa base, né? Porque a gente tem que manter o histórico por um período bem longo de dados ali do extrato do cliente, né? Então, com o sharding do Postgres, a gente acabou tendo um resultado um pouco melhor de se manter constante esse TPS, né, de transações ali conforme o banco crescia, né? E a estrutura, no caso do banco de dados ali, a gente acabou usando... Tem mais tabelas além disso, mas a estrutura básica dele, a gente tem uma tabela para registrar a movimentação, que é salvo, no caso, o ID da request, que ele também funciona como uma idempotência, na verdade, da transação, né? E a gente salva em outra tabela, no caso, as entradas ali com as movimentações. Então, salvo em cada linha, é salvo uma entrada daquela movimentação para cada conta, com os valores e o tipo da operação daquela transação, né? E aí, para tirar o saldo dessas contas, a gente basicamente só faz um somatório no caso das entradas daquele banco lá, né? Filtrando pelo endereço ali. Para contas credoras é bem simples, só dá um sum basicamente direto na tabela. E para contas devedoras que é um pouquinho diferente, que a gente tem que, no caso, inverter, no caso, os valores para eles, no caso, contarem aquela ideia de a gente ser um débito, ele aumenta o saldo e um crédito diminui. Então, ele inverte a lógica ali para o cálculo do saldo. Um ponto que não está aqui, mas que a gente faz também, na verdade, a gente tem uma lógica, a gente não faz simplesmente um sum na tabela inteira, né? A gente faz o tempo inteiro, né? A gente, na verdade, tem uma lógica de snapshots de saldo, na verdade, que a gente
coloca já em períodos específicos enfim, diário ou mensal. A gente faz alguns snapshots ali no período para a gente contar, fazer o somatório das transações a partir daquele ponto ali, né? Então a gente tem um registro point in time basicamente das movimentações ali. Dali para frente a gente só precisa fazer o somatório para conseguir o saldo atual do cliente, né? Então, se a gente quiser olhar o saldo histórico, a gente pode simplesmente por dia ou por mês, enfim, a gente pode simplesmente só consultar esses snapshots e já tem as informações daí, né? E a arquitetura de código em si do serviço, a gente usou... Até agora eu expliquei a parte externa do serviço, agora vai entrando um pouco mais na parte interna da implementação, né? A gente usou, para implementar o Ledger em si, a gente usou Clean Architecture. A gente acabou adotando isso pelo isolamento que ele traz das camadas. A gente conseguiu isolar o que é regra de negócio do que é parte de infraestrutura de serviço, né? O que é infraestrutura de serviço dentro desse contexto, né? APIs, comunicação de rede, de filas de mensagens, comunicação com banco de dados, cache, publicação de eventos, tudo isso ele acaba sendo comunicação de rede, que é a parte de infraestrutura, na verdade, do serviço. A regra de negócio, na verdade, ela tem que estar, a gente isola ela dentro de um domínio de aplicação, e esse domínio de aplicação, ele, na verdade, consegue conter só as regras de negócio, e a gente usa, na verdade, interfaces para, no caso, expor, no caso, o que precisa ser, que chamadas que o serviço precisa fazer para os outros domínios ali de infra, para ele, por exemplo, gravar no banco ou publicar um evento. Mas ele não precisa saber como que isso está sendo feito. Ele simplesmente só faz uma chamada e aquele adapter do banco, na verdade, ou de eventos, ele tem a responsabilidade de implementar a regra de comunicação, né, do serviço, né? E com isso a gente consegue daí fazer mocks dessas camadas de rede, né, de banco de dados, de eventos, e a gente consegue fazer testes unitários de toda a regra de negócio ali isolada e garantir que o comportamento da regra de negócio está de acordo com o que a gente espera, né? Um pouco entrando mais na estrutura do código em si, né? A gente tem basicamente ali no meio tem o service, que seria quem vai implementar o domínio da regra de negócio, né? Então aquele process movement ali seria o que recebe a requisição de movimentação e faz todo aquele processo de registro, de verificação de saldo, registro da movimentação em banco e tudo mais, chamando as interfaces ali do DB Adapter e Events Adapter para fazer a gravação daqueles dados ali. E a gente tem daí depois uma implementação real daquelas duas interfaces ali, usando o AWS Events Adapter, que é o que realmente implementa daí a comunicação com a AWS, lá para publicar num SQS ou um SNS. E o PostgreSQL Adapter, que faz a implementação, no caso, das queries, basicamente, de banco ali, de consulta e escrita, né? Qual que é a grande vantagem disso? Se a gente precisar, por exemplo, agora a gente não quer mais usar o AWS, o SNS e o SQS, a gente quer trocar para um Kafka. A gente não vai precisar mexer em nada da regra de negócio. A gente precisa mexer exclusivamente só criar uma nova implementação do Events Adapter ali para no caso, poder publicar eventos para o Kafka, em vez de a gente publicar para um SNS. Daí. Mesma coisa, banco de dados. Se a gente quisesse trocar a implementação, vamos usar um exemplo de ontem, CockroachDB. Apesar que o CockroachDB é Postgres também, mas fosse usar Cassandra ou um outro banco de dados diferente, a gente poderia trocar essa implementação de forma fácil também, né? Sem mexer na regra de negócio, né? E aí quem chama, no caso, o service ali, que é a regra de negócio, são essas partes externas, que é um AWS Consumer, que é uma parte que eu já vou explicar melhor como funciona. E é um API Handler, que daí, no caso, é um serviço é só a implementação das rotas de requisição para consulta ali, né? E para inicializar tudo, a gente tem um setup, basicamente, do serviço, que daí ele inicializa os adapters, passa essas instâncias dos adapters ali na inicialização do serviço, né, onde seriam as interfaces que o serviço espera. E a gente pega a instância desse serviço e repassa para o API Handler e para o Consumer para ele, no caso, poder receber as requisições e processar as requisições, né, da API e das mensagens que chegaram. Aí o código, deixa eu só dar um pouco de zoom aqui para a gente poder ver. A gente tem, no caso aqui, a implementação, por exemplo, do Consumer. Aqui está um pouco abstraído, mas é só para entender a ideia mesmo. A gente receberia, no caso, uma requisição de processamento de movimentação.
a gente faria alguns tratamentos dessa requisição aqui de validação, por exemplo, de saldo, de outros dados. Se tiver algum problema nela, a gente já publica, no caso aqui, um evento rejeitando aquela movimentação, né? E caso tiver tudo ok, a gente só, no caso, chama, no caso, que é a transação do banco, né, de forma abstrata, e cria essas a movimentação e as entradas. Se der errado a transação, no caso, ele já para tudo, né? Se não, ele dá continuidade e publica o evento com o resultado daquela transação, né? E aí entra aquela questão que eu ia comentar depois, que é a parte do processamento de eventos, né? Nessa etapa, na verdade, a gente acabou usando um pouquinho de generics para implementar um envelope, na verdade, para as transações, para as mensagens que são publicadas na fila, né? Que a gente, no caso, conseguiu abstrair a lógica do consumer para não ter que ficar reescrevendo para cada tipo de mensagem que tinha de comunicação de rede. A gente tem que reimplementar o consumer cada vez. Então, a gente tem um envelope genérico ali que ele tem alguns campos já dele, né, tipo de nome do evento, de quem produziu aquele evento, alguns metadados, e o payload da mensagem, que ele é nesse caso, ele é um payload N ali, que é basicamente, pode ser qualquer coisa, na verdade. E você especifica depois, no caso, que tipo de mensagem, na verdade, que você quer receber na hora na hora que você for instanciar, na verdade, o teu consumer, né? Como é que isso funciona? Vamos de novo lá. A gente tem aqui, no caso, Opa! A gente tem aqui, no caso, o nosso consumer. A gente implementa aqui, no caso, aqui é a forma como tu vai construir o struct, né? Que ele recebe, no caso, um event handler, que seria um parâmetro dele, que é uma função que espera que receba um contexto, e o payload da mensagem, que é essa payload genérico. E na hora que você vai chamar aqui para ele escutar os eventos de mensagens, ele, no caso, você passa como parâmetro esse event handler, e ele salva essa informação, e quando for receber, na verdade... Desculpa. Quando você for... Quando você for receber, na verdade, a mensagem aqui, ele, no caso do SQS, a mensagem pura do SQS, na verdade, ele faz um decode usando essa mensagem genérica e sabendo, no caso, que ele é um payload genérico, ele acaba podendo repassar esse payload para o event handler, que é a tua função ali que que espera que trate aquela mensagem. Então, nesse caso, o process movement lá, os parâmetros que ele vai estar esperando, na verdade, aqui nesse caso, vai ser um contexto, que é contexto de comunicação ali do Go, e ele vai estar esperando receber como segundo parâmetro, nesse caso, um movement request, que é o struct que ele espera receber para processar essa movimentação, né? E você instancia, daí, no caso, um consumer, passando aqui, no caso, o tipo da mensagem que você espera que aquele consumer processe, basicamente. E daí, com isso, ele faz esse decode automático aqui e repassa-se já o decode pronto, basicamente, para o serviço ali, né? Para ele, já com o dado que ele espera. Qual que é a vantagem disso, né? Não ter que reimplementar toda vez essa lógica de tratamento de decode de mensagens para cada mensagem que tu vai receber de cada serviço, né? Então, a gente tem uma lib compartilhada lá dentro da Transfira que a gente usa para, no caso, já fazer esse tratamento automático, a gente não ter que ficar duplicando o código em todos os lugares, né? É um pouquinho de mágica o Generics, eu não vou entrar tão a fundo agora, porque a gente poderia fazer uma apresentação inteira só sobre isso. Inclusive, tem uma apresentação do ano passado, na verdade, da GopherCon do ano passado, que tem no YouTube, se vocês quiserem dar uma olhada, que fala sobre esse assunto, mais detalhado, na verdade, como é que isso funciona por baixo. Mas só dando um exemplo, né, que isso poderia ser aplicado num caso desses de recebimento de mensagens, que é um código que você tem que repetir muitas vezes, na verdade, para você receber mensagens, né? Que é aquela ideia, você recebe a mensagem, faz decode, encaminha para um serviço. Recebe a mensagem, faz decode, encaminha para o serviço. Então, para evitar ter que fazer isso toda vez, generics é um bom caso de uso, né? Posso usar generics para tudo? Não. Evitem usar generics em tudo, porque o teu código vai virar um ninho de aranha bizarro, assim. Ele é bom para alguns casos que você tem código muito repetido e código exatamente igual. Se você tem códigos similares, mas que tem diferenças entre eles, ele já não funciona tão bem. Ele é realmente para o caso de você estar repetindo 100% linha a linha o código ali, né?
E para a parte de testes dos serviços, a gente acaba usando na implementação do Ledger para todos os serviços, na verdade, da Transfira, a gente acaba usando muito teste unitário para a parte de regras de negócio. A gente tenta isolar toda essa parte de infraestrutura, no caso da regra de negócio, e escrever bastante testes unitários para testar todos os casos possíveis, no caso de validação que a gente tenha. E a gente usa daí a biblioteca mockgen para fazer a geração, no caso de mocks dessas outras camadas, né, de adapter de banco, adapter de comunicação de serviço, de cache, de outras coisas. E para testes, no caso de APIs, consumers e todo o resto da parte de banco de dados, a gente acaba usando testes de integração para garantir realmente que aquele comportamento que a gente espera para um banco de dados, que aquela query do banco realmente está de acordo com o que com a estrutura do banco de dados, né, para garantir que aquilo realmente está ok. E a gente usa linters que a gente usa o Golang CLint, que é um englobador de linters do Go, bem legal, que ele acaba tendo uma série de regras de validações bem legais. E uma dica para quem usa AWS, a gente usa uma ferramenta chamada Local Stack, que ele é basicamente um serviço que você sobe, que ele simula o ambiente da AWS num ambiente local. E a gente hoje usa Terraform para provisionar esse ambiente, então você consegue ter filas SQS, consegue ter secrets, consegue ter N coisas ali simuladas no ambiente local, sem precisar ter subir um ambiente de test devs lá na tua cloud da AWS, né? Bom, recapitulando então, né? A gente implementou basicamente um ledger contábil com double entry para controle de saldo e extrato de todas as movimentações financeiras dos clientes e movimentações internas da Transfira. A gente conseguiu, na verdade, um resultado com esse ledger, na verdade, o P99 do momento que o serviço de transações publica a mensagem para o Ledger até receber o resultado do evento do Ledger, a gente conseguiu um P99 de 150 milissegundos. Então, dentro daqueles 10 segundos lá do Pix, 150 milissegundos está sendo dedicado para essa movimentação do Ledger. Está bem baixo, está atendendo bem o que a gente precisa. E para conseguir isso, a gente usou então uma arquitetura event-driven para ter maior resiliência, maior performance e flexibilidade. Então, se acontecer de algum dos serviços ali do meio cair, a gente ainda tem a mensageria que vai ficar acumulando mensagens e vai ficar, elas não podem ser reprocessadas depois mesmo que acontecer de ter algum incidente grave ali no meio, a gente ainda consegue recuperar de forma mais rápida de incidentes, né? E ter um menor impacto para os clientes no caso desses incidentes, né? E a gente usa sharding de banco de dados no caso para escalar a escrita e leitura, né? Que é um grande problema hoje para, enfim, de performance, né? Que acaba sendo um banco de dados. Às vezes você até consegue otimizar muito do código, mas às vezes o gargalo do teu serviço acaba sendo banco de dados de qualquer forma, né? E usamos Clean Architecture, no caso, para facilitar a manutenção desse projeto. Enfim, facilitar a construção de testes, validação de regras e tudo mais. E Generics, onde faz sentido para reduzir código duplicado, né? Bom, eu não sei, acho que a gente não vai ter tempo para perguntas, mas se quiserem mandar um e-mail para mim ali, fica meu contato, é rodinei@transfira.com. A gente está contratando, então se quiserem também entrar em contato ali com a gente para mandar currículo, trocar uma ideia, fica à vontade também. Os slides estão disponíveis ali no QR Code e tem o link ali embaixo também se quiserem. Eu só tenho mais uma coisinha que o pessoal da Transfira pediu para falar, que a gente estava com um concurso ali, na verdade, para ganhar uma Alexa. Deixa eu só pegar aqui certinho, eu vou já informar o ganhador, rapidinho. É uma Alexa Pop. O ganhador dela foi o Peter Laureano Brendel. Se puder levantar a mão aí e dar lá no stand da Transfira. Peter Laureano Brendel. Tá por aí? Achou? Ah, boa. É isso aí, galera. Pessoal, aproveitando, a gente tem tempo para uma pergunta. Pode ser? Pode. Já que a gente está um pouco adiantado, enquanto o pessoal arrumou o coffee. Alguém tem alguma pergunta? Que eu desço aí com o microfone. Opa, aqui, ó. Quem que era que eu perdi? É bem bobinha. É bem boba, cara. Opa. Eu queria saber em RPM, bem simplesinho, quanto que vocês manejam em média para isso aí que você falou? Cara, a gente é bem variável no geral. A gente não tem um pico,
constância tão grande assim, na verdade, das transações. A gente tem alguns picos bem grandes, na verdade, de transações que acabam acontecendo. E o pico de histórico, desde que a gente começou a rodar, na verdade, esse Ledger, na verdade, novo, a gente já teve alguns picos já de próximo de 500 a 600 transações por segundo, já assim. Legal. Boa. Obrigado, viu? Valeu. Ah, e curiosidade também, quem pagou, no caso, o cafezinho lá no stand da Transira já usou o Ledger já. Galera, mais perguntas? Opa. Opa, boa tarde. Boa tarde. Qual a estratégia que vocês utilizam para quando vocês têm duas ou mais requests assim, simultâneas, para evitar descontar, fazer transições ao mesmo tempo de uma conta, por exemplo? A gente hoje tem, na verdade, para transações que a gente está recebendo valor, a gente basicamente deixa registrar, né, porque não importa muito se está recebendo vários valores, na verdade, ele não importa tanto, você pode gravar todos em paralelo. Mas para desconto de saldo, hoje a gente usa um semáforo do Redis, na verdade, que a gente implementou, na verdade, um semáforo em cima do Redis, na verdade, para a gente fazer o controle dessas transações, que ele basicamente pega pela conta de origem do pagamento, a que vai ser descontada, e a partir dela ele, no caso, evita que tenha transações de desconto em paralelo lá em cima. E usando, no caso, o Redis ele é um cache, basicamente, chave-valor, é um serviço de banco de dados chave-valor em memória, né? Então ele é bem rápido. E com isso a gente conseguiu controlar que não evite acontecer essas movimentações em paralelo em cima da mesma conta de desconto de saldo, né, em cima do Ledger daí, né? Legal, você comentou que usa sharding no banco de dados. Qual que é o período que vocês têm usado de sharding? Atualmente a gente está fazendo sharding por cima das datas, né? Então a gente está fazendo basicamente um sharding de mensal atualmente, mas daí se a gente, conforme for vendo, a gente vai acompanhando, no caso, a performance do banco e caso seja necessário a gente pode reduzir esse tamanho desses shards, né? Começar a fazer semanal, fazer diário, enfim, a gente pode daí estruturar da forma que for melhor daí, né? Alguém tem mais uma pergunta? A gente pode fazer mais uma. Aproveita a chance aí, galera. Beleza? Só falta eu subir lá em cima, vocês lembrarem de pergunta, tem que descer. Beleza, obrigado, cara. Palmas, pessoal. Valeu.